Graça e a paz, nosso Senhor Jesus. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Suas Bíblias, queridos. Em 1 Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vives, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançardes a misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos abstardes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amém? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, queridos, nessa noite. Pai querido e Deus maravilhoso, nós queremos, Espírito Santo de Deus, te pedir a tua instrução, a tua revelação, meu Deus, aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, entender, Pai, a tua mensagem, a tua palavra que o Senhor tem, meu Deus, a nos falar. Então nos exorta, Senhor, segundo a tua palavra, para que a cada dia, Senhor, nós podemos, ó Deus, andar, meu Deus, nos teus caminhos, para que a cada dia, Senhor, o Senhor venha endireitar as nossas veredas. E assim, Pai Santo, que nós possamos, ó Deus, proclamar, ó Deus, a vitória que o Senhor, ó Deus, já profetizou sobre as nossas vidas. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós nos colocamos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Se sente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje é o dia da Páscoa, não é isso? Hoje é domingo de Páscoa. Para muitos, a Páscoa tem um significado. Para tantos outros, a Páscoa tem um outro significado. Muitos estão lembrando a Páscoa pelo coelhinho, pelos chocolates. Observa, queridos, que sempre nas vitórias que o Senhor, Ele declarou para os seus filhos, parece que o diabo sempre inventa alguma coisa para tirar a clareza,
para tirar o conhecimento de muitas coisas. Mas você sabe para que serve de fato o dia de Páscoa? A primeira Páscoa, ela foi celebrada quando o povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel ficou durante 400 anos sendo escravo do Egito. E Deus então envia Moisés como libertador para aquele povo. Só que o faraó não queria liberar o povo. E depois que o Senhor envia as 10 pragas para o Egito, e então faraó resolve liberar o povo de Deus. E o povo de Deus, quando ele chega naquele deserto, eles celebraram a primeira Páscoa. Então aquela primeira Páscoa, ela tem um significado de quê? De liberdade. Foi o dia que eles festejaram pela libertação daquele povo que era escravo na terra do Egito. Mas agora o Senhor promete para eles uma terra nova, onde eles serão pessoas livres, onde eles não iriam mais servir aquele governo do Egito. Então a Páscoa, ela significa o quê? Liberdade, libertação. Onde o povo festejou a liberdade que Deus trouxe para eles. E a partir daí, queridos, todos os anos, em Israel, até hoje, se comemora a Páscoa. Eles lembram do que o Senhor fez por eles, que o Senhor prometeu para eles, que iria tirá-los do Egito. E o Senhor cumpriu essa promessa. Então as promessas que o Senhor fez para você, não tenha medo. Não ande ansioso, mas espere que o Senhor, no tempo certo, o Senhor vai cumprir na sua vida. E muitos anos depois, o Senhor envia o seu Filho Jesus Cristo. E é nesse mesmo dia da Páscoa que Jesus ressuscita. Jesus morre na sexta-feira, passa seus 3 dias, e quando é na sexta-feira, ele ressuscita. Que tamanha coincidência, né? Porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A liberdade que Cristo traz para você é a liberdade do mundo, é a liberdade do pecado. Você agora é livre para adorar a Deus. Então a primeira Páscoa foi para a libertação lá do Egito. Agora a segunda é para a libertação do mundo, das coisas pecaminosas. E olha que a Bíblia diz que Deus anda procurando verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então esta é o verdadeiro significado da liberdade que Cristo nos deu. Porque antes o povo era escravo do Egito, depois virou escravo do pecado, e agora Cristo lhe deixa livre para adorá-lo. Esse é o significado da Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. Não um ovo de Páscoa que você compra ali, um coelhinho, que isso mais está voltado para o lado comercial e nada tem a ver com as coisas de Deus. Mas o texto que nós lemos, queridos, fala exatamente sobre essa liberdade que nós precisamos para servir a Deus. Porque quando Cristo te chamou, antes de você chegar aqui na igreja, o Espírito Santo ele já tinha falado no seu coração. Ninguém vem na igreja de repente, entra e fala assim: ó, eu vou aceitar Jesus, sem primeiro
o Senhor toque no seu coração. Logicamente que cada um, o Senhor tem uma forma de trabalhar, mas a situação que mais acontece é quando você começa a se cansar das coisas do mundo. Quando as coisas do mundo começam a perder o valor para você. E aí você começa a sentir algo diferente. É o desejo ardente do Espírito Santo que começa a tocar no seu coração. E aí você começa a procurar alguém que é da igreja. Às vezes a pessoa da igreja que te procura começa a ministrar o seu coração, de forma que Cristo começa a falar no seu coração. E aquelas coisas do mundo, elas já não fazem mais tanto sentido para você. Porque Cristo começa a trabalhar no seu coração. E quando o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta aqui para os irmãos forasteiros, para os irmãos que estavam em Bitínia, para os irmãos que estavam na Capadócia, era para que esses irmãos não esquecessem de Cristo. Porque muitos desses irmãos, eles perderam suas propriedades, porque serviam a Cristo. Muitos estavam dispersos. Muitos irmãos já não moravam mais em Jerusalém, estavam espalhados por toda a Ásia Menor. Mas o apóstolo Pedro, ele deixa essa palavra para que aqueles irmãos não perdessem a motivação de servir a Deus. Aquela alegria que o Espírito Santo tinha falado em cada coração, para eles não esquecerem daquilo, porque Cristo iria voltar para buscar a sua igreja, para que você não desanimasse. E essa mesma carta, queridos, que nós estamos lembrando aqui hoje, de que a promessa que o Senhor ele fez para você, a promessa continua valendo. A promessa em seu coração, ela continua a mesma. Mas parece que o cansaço do dia a dia, as coisas, ela tende a enfraquecer muitos irmãos. Mas por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que andar juntos, em comunidades, para que quando um fraquejar, para quando um se tornar fraco, o outro venha e animar, para que outros se acheguem também, para que outros venham, para que o reino venha a crescer. Porque nós precisamos, queridos, uma vez que Cristo nos chamou, nós precisamos conhecer a esse Deus. E para conhecer a Deus, nós precisamos o quê? Se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos deixar os velhos costumes. Porque existe dentro de nós o velho homem. Existe dentro de nós as velhas vontades. E essas coisas nada tem a ver com a presença de Deus. É necessário que nós nos revistamos de um novo homem, de um homem separado por Deus, de um homem que foi escolhido por Deus para viver uma nova vida, e que aquelas coisas velhas já se passaram, eis que fez tudo novo. E nós devemos viver em novidade de vida, porque Cristo que pregou para nós, que ia nos dar uma vida nova. E essa vida nova, queridos, nós começamos a viver aqui, como forasteiro. Porque Jesus mesmo que disse, que o meu reino não é daqui. Se o reino de Cristo não é daqui, nós também não somos daqui. Mas nós precisamos cumprir as promessas de Deus ainda aqui. Porque tem muitas pessoas para serem alcançadas. Então, uma vez que nós fomos escolhidos por Deus, é necessário que nós manifestemos a glória de Deus.
E é necessário que a gente tenha o caráter de Cristo, tenha as virtudes do Espírito Santo, para que as pessoas vejam o nosso exemplo e mude também as suas vidas. Porque se elas olharem para nós e ver que nós estamos da mesma forma que elas, o que elas vão dizer? Não preciso mudar. Você está lá há quanto tempo e não mudou? Então é necessário que haja uma mudança. E é necessário que essa mudança, ela seja uma mudança progressiva. Ela venha crescer em santidade, para que Cristo venha cada vez mais abundar em nossos corações. Por isso que quando o apóstolo escreve aqueles irmãos, ele diz: olha, primeiro, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia e inveja, e toda sorte de maledicência. Esse é o primeiro passo que você deve despojar. É como tirar aquela capa suja, aquela capa do velho homem, e ser transformado pelo novo homem. Depois que eu tiro aquela capa, aí Cristo vem com uma novidade para a minha vida. Agora que eu já fui escolhido por Deus, eu tenho que deixar esse velho homem. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, o que ele diz? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar-se pela renovação da vossa mente é porque agora o Espírito Santo, ele começa a habitar em você. Agora Jesus Cristo, ele é o seu caminho. Observa, queridos, que Cristo, ele ressuscitou por você, para que você tivesse liberdade. Só que ele te dá a liberdade, mas ele te mostra o quê? O caminho certo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas ele disse: olha para mim, eu sou o seu caminho agora. E como é que eu sei que eu estou no caminho certo? As Escrituras, ela te dá as diretrizes. O Espírito Santo, ele é o seu guia. E na hora de tomar as decisões, na hora de andar, Cristo sempre vai lhe instruir. Agora, quem toma a decisão é você, porque você é livre, queridos. Se você escolher a decisão certa, você vai ter o quê? Paz no seu coração. Se você decidir errado, o seu coração não vai ter paz. Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, o Senhor vai nos dizer o quê? Que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. E aí ele diz: olha, e seja a paz de Cristo o vosso árbitro. O que um árbitro faz? Toma decisão, não é isso? Ele julga, é um juiz. Então, a paz de Cristo é o juízo. É quem mostra para nós qual é a decisão certa. Essa decisão me deixou muito aflito, mas essa decisão me trouxe paz. Então, se trouxe paz, essa é a decisão certa. Seja a paz de Cristo o vosso árbitro. Então, Cristo te deu liberdade, mas Ele te mostrou o caminho que você deve andar. Então, quando Ele te mostra o caminho, Ele diz: segue-me, que eu vou te mostrar o caminho certo. Então, queridos, a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento nosso, porque às vezes a gente está com tamanha paz no nosso coração,
que nós não conseguimos entender. É porque Cristo está superabundando, o Espírito Santo está sobre nós, de forma que o nosso coração está em paz. Pode o pau estar quebrando por aí, você está em paz, porque Cristo te chamou para essa liberdade, e você está seguindo a Cristo. Por isso que ele diz: despojai-vos de toda a maldade. Quando você despoja do velho homem, Cristo começa a habitar. Nós falamos Romanos capítulo 12, verso 2, mas nós só falamos o quê? A primeira parte. Não vos conformei-vos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que isso? Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós abandonamos o velho homem, quando nós despojamos das coisas da carne, aí nós experimentamos a vontade de Deus. Então tem pré-requisito, tem uma sequência, tem uma projeção. Primeiro nós temos que largar o velho homem para conhecer a Cristo. Então primeiro eu tenho que largar, né? Ter a mente transformada. Agora eu vou andar segundo o conselho do Espírito Santo, e aí eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Se é agradável, vai vir com paz. É assim que Cristo nos traz. Quando nós experimentamos a Cristo, as coisas do passado, elas perdem o sentido. E o texto que nós lemos, ele também fala disso. Despojai-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e de invejas, e de toda sorte de maledicência. Depois disso, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Então, primeiro nós nos despojamos do velho homem. Depois nós desejamos, como uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Isso só uma mãe pode explicar. Porque a criança, ela deseja ardentemente o tempo inteiro. Tem mãe, queridos, que o filho, ele não desgruda do peito da mãe o tempo inteiro. Porque o leite ali é coisa fina, viu? Coisa boa. O filho não desgruda. Fica o tempo inteiro. Tem outras mães que o filho fica ali, a cada 2 horas ele está lá, ó. Ele mesmo já sabe o caminho. Então o apóstolo Pedro está dizendo: olha, você deseja como uma criança, para que você cresça. Será que eu posso desejar só uma vez por semana? Aí eu vou morrer espiritualmente. Porque uma criança, ela não se alimenta uma vez por semana. E ele diz: deseje como uma criança o genuíno leite espiritual, para que você venha crescer. Então uma criança, a mãe pegou, colocou ele no colo aqui, na posição aqui dos 6, ele já está. Chegou a minha vez. Então o apóstolo está dizendo isso. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. E o versículo 3 é o mais importante. Se já é que tendes experimentado que o Senhor é bondoso. Você já experimentou que o Senhor é bondoso? Então deseja Ele ardentemente, como uma criança. Às vezes nós temos que aprender com as crianças, porque dela sai o perfeito louvor. Se você não sabe adorar a Deus, olha para uma criança, que da forma que ela está buscando
leite espiritual, assim você deve também desejar a Cristo, fazer a vontade de Cristo. Uma vez que Ele já te escolheu, então o adore agora, busque a Ele a cada instante. Porque, queridos, para nós é um prazer Cristo ter nos escolhido. Nós somos privilegiados. Então nós não podemos desejar mais aquele velho homem que ficou para trás. Porque se nós retrocedermos, Cristo não tem prazer nenhum em nós. Nenhum. Porque Ele nos deu a vida, foi para nós conhecermos a Ele, para nós adorarmos a Ele e prosseguir em conhecê-lo. As coisas lá atrás nós já experimentamos e vimos que era ruim. Porque agora que Cristo nos escolheu, nós vamos querer voltar para lá. Essa é a mensagem que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, vocês já passaram dessa fase. Deixa o velho homem, prossiga agora em conhecer a Cristo. Porque Cristo, queridos, Ele tem projeto para você. Isso aqui é uma sequência. O versículo 4. Isso aqui a gente tem que fazer uma pregação expositiva, porque cada versículo, ele te leva a um nível acima. Porque antes você era pecador, agora Cristo te escolheu e Ele pediu para você deixar o velho homem. Agora Ele diz, se você já experimentou, então prossiga em conhecer. E o versículo 4, ele diz, chegando-vos para com Ele pedras que vivem, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Chama de quê? De pedras que vive. Que Cristo foi chamado de pedra. E agora Ele chama você de pedrinha. De um pequeno Cristo. De uma pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Você já foi rejeitado por ser crente? Se você não foi rejeitado ainda, você ainda não é crente. É duro isso, né? Está dizendo aqui o texto, rejeitado assim pelos homens. Se o texto está dizendo, eu tenho que confirmar. Porque às vezes você quer ir numa festa, a pessoa, fulano de tal, não vai porque ela é crente. Você já está sendo rejeitado. E você deve rejeitar também, porque você é crente. Aquele lá não é mais o seu lugar. Então se o texto diz que tem que ser rejeitado, nós temos que ser rejeitados. Então, olha o que o texto diz. Chegando-vos para com Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então você é uma pedra escolhida por Deus, que foi segundo a eleição de Deus. Foi Deus que elegeu você. Então você é uma pedra preciosa para Deus. Tenha isso em mente, queridos. Que você é importante para Deus. Para que Deus conta comigo? Espere mais um pouco. Daqui a pouco eu vou falar porque que Deus conta com você. Nós somos agora pedrinhas, queridos, no reino de Deus. Jesus, Ele é aquela pedra de esquina. Aquela pedra que sustenta. Aquela pedra de fundação. Aquela coluna que dá toda a sustentação no edifício é Cristo. E nós somos aquela pedra que compõe a construção. Como uma pedrinha de brita no meio de uma grande construção. Mas são pedras vivas. Eleitas e preciosas para com Deus. Por isso nós não devemos desanimar. Porque se Cristo nos chamou e nos disse que nós éramos importantes, por que temer? Por que pensar nas coisas lá atrás, onde só trouxe sofrimento? Cristo te chamou, queridos, para viver uma vida nova com Ele. Cristo te chamou para você ser transformado. Então nós precisamos viver esse Cristo, nós precisamos viver esse novo que Ele nos prometeu.
Nós precisamos renovar a nossa mente, porque só pensar nas coisas do passado só vai nos trazer sofrimento. Vamos nos conectar com o Espírito Santo para que Ele venha fazer de nosso corpo a sua morada, porque Ele habita em nós. E quando nós tomamos as decisões erradas, Ele se entristece dentro de nós, porque Ele foi colocado dentro de você para ser o seu guia. Você aceitou que o Espírito Santo viesse morar em você, e se você tomar uma decisão diferente, Ele se entristece. Apocalipse no capítulo 3, o que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. O Senhor está falando de relacionamento entre Ele e você. Se você já abriu a porta, então deixa Ele te guiar agora. Deixa Ele tomar o curso da sua vida. Porque você é uma pedra preciosa. E às vezes quando você toma uma decisão que não agrada a Deus, que não está de acordo com as Escrituras, o Espírito Santo, Ele se entristece. Mas Ele não muda, porque foi você que tomou. Fica lá quietinho, tristezinho. Se você voltar atrás, você mesmo sente a paz de Cristo. Por isso que quando nós pedimos perdão a Deus, as pessoas a quem nós machucamos, nós sentimos paz e alegria, porque ali nós voltamos à comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós tomamos as nossas decisões pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, nós às vezes nos sentimos grandes, mas às vezes o Espírito Santo está falando lá dentro de nós, essa não era a melhor decisão. E às vezes você discute com ele, mas eu tomei essa decisão. E avisa para todo mundo que está ali em volta. Às vezes não tem ninguém, só tem você. Mas você entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é seu guia. Porque Ele te mostrou o caminho certo. Mas pelo seu orgulho, você não tomou aquela decisão. E aquilo ali, quem é crente sabe disso. Aquilo ali fica martelando na sua mente. Ó, você está errado, rapaz. Você tomou a decisão errada. Se você tivesse tomado a decisão em paz, você estaria, oh, glória a Deus, só Senhor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Essa é a decisão de quem toma a decisão em paz. Porque Deus não entrou nas nossas vidas para não deixar com dúvida. Ele entrou nas nossas vidas para nós avançarmos, para nós crescermos. Glória a Deus. Versículo 5, queridos. Já que nós somos pedras ou pedrinhas de Cristo, eleita e preciosa, olha o que diz o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Cristo. A nossa casa tem que ser limpa. Por isso que nós temos que despojar do velho homem, da hipocrisia, da inveja, da maledicência que está no nosso coração. Porque Ele diz que agora nós somos sacerdote. Ele diz que agora nós somos casa espiritual, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está agora dentro de nós. Já ouviu aquela frase, aquela música que era na harpa, que diz que no céu não entra pecado? Tem um hino da harpa que fala, no céu não entra pecado, nem tristeza, nem vergonha e nem dor. Mas quando nós nos despojamos, o Espírito Santo agora Ele invade seu coração, diz agora você é sacerdócio santo. Vamos ler de novo, no verso 5, finalzinho. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Então, primeiro, queridos, quando nós vamos fazer uma construção, vamos construir um prédio aqui. Primeira coisa que o engenheiro manda, ele manda uma patroa aí para fazer a terraplanagem, para limpar o terreno. Só para depois começar a edificação. Depois começa as máquinas para vir fazer as escavações. Assim é Cristo. Primeiro ele diz, despoja de tudo, limpe tudo, porque agora eu vou construir um edifício dentro de vocês. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, quem destruiu o templo, o Senhor o destruirá. Ou não sabeis vocês que vocês são o templo do Espírito Santo? Então, o texto aqui está confirmando que nós fomos edificados casa espiritual, santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus. Esse é o nosso corpo. O nosso corpo não mais nos agrada, mas ele agora é para agradar a Deus. Por isso que nós devemos vigiar, tá? O nosso corpo. Ele não é mais nosso não, agora ele é templo do Espírito Santo. Nós somos pessoas diferentes. Somos pessoas escolhidas por Deus. E às vezes quando a gente vai usar uma roupa, se você tiver muita intimidade com Deus, você pode perguntar para Ele: Senhor, eu usando essa roupa aqui, eu estou te agradando? Porque essa roupa que eu usava lá atrás, quando eu era o velho, agora eu sou o novo, será que ela te agrada? Porque agora eu sou um templo, eu sou um edifício, que as pessoas vão passar e vão ver esse edifício. Será que esse edifício ele vai simbolizar a tua presença? Temos que fazer essa pergunta para Deus. Porque nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. É o texto que está falando, querido. Eu estou lendo aqui, tá? Então o Senhor ele fala com cada um de nós de uma forma diferente. Mas temos que ser fiel ao texto. Versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O Senhor já colocou a pedra angular, que é Cristo Jesus. Você que crê em Deus, o mundo vai te rejeitar, mas Cristo está dizendo aqui, que de modo algum você será envergonhado. Porque enquanto o mundo te rejeita, Jesus Cristo, Ele te exalta. Ele te dá força. Ele te diz: você está no caminho. Eu disse para você que você ia ser rejeitado. Está aqui. Nós não precisamos ter surpresa com o Evangelho, Cristo, porque tudo Jesus já nos disse. O dia que você for rejeitado, você falou: obrigado, Senhor, porque eu estou sendo rejeitado hoje. Tua escritura está sendo cumprida na minha vida. Porque o Senhor disse que eu iria ser rejeitado. Eu estou sendo rejeitado agora. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então a pedra angular, que é Cristo, é uma preciosidade para nós que cremos. Mas para os descrentes, para as pessoas que não creem em Deus, é uma pedra de tropeço. É uma pedra que os construtores rejeitaram, falando: essa não serve. Temos que pegar uma outra pedra. Mas por que esses construtores rejeitaram essa pedra? Antigamente, nas grandes construções, queridos,
a engenharia, cada pedra que eles iriam usar, aquelas torres lá do Egito, por exemplo, cada pedra ela era cortada já na medida. Por isso que até hoje eles estudam a engenharia para entender como foi construído. Porque muita coisa ainda eles não conseguem entender. Então cada pedra era medido e cortada já na posição certa de encaixe. E aquela pedra era aquecida a mais ou menos 800 graus. E quando aquela pedra estava muito aquecida, os construtores batiam ainda a marreta no meio da pedra. Se quebrasse alguma coisa, ela não servia para a construção, então ela era rejeitada. Por isso que o apóstolo Pedro ele pega esse tema. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio se tornar a pedra mais importante, a pedra angular. A pedra que os judeus rejeitaram veio ser a principal pedra angular, que foi Cristo. Você que faz a vontade de Cristo, você é perseguido. Mas olha as promessas que o Senhor nos fez. Versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, a pedra, Cristo, ele é uma pedra de tropeço para os desobedientes. Eu quero sempre embasar o que eu vou fazer. Eu vou ter sempre uma explicação para tudo. Então eu acabo tropeçando na palavra. Então, nesse caso aqui, Cristo ele é uma pedra de tropeço e é uma rocha de ofensa. Porque eu estou desobedecendo a palavra. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observa que é crescente a palavra de Deus. Primeiro ele te limpa, faz a terraplanagem. Depois ele diz, desejai para você crescer assim. Depois ele diz, agora você é uma pedrinha no reino. Depois ele diz, agora você é um sacerdote. Aquela pedrinha virou um edifício agora. Agora é um edifício, uma casa espiritual para proclamar a Cristo. E agora ele te diz que você não é mais um edifício, agora você já é uma nação. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Observa que é progressivo, queridos. Ele te limpa, te cura, diz que você é uma pedrinha, agora diz que você é uma casa espiritual, e agora ele diz que você é uma nação, porque ele conta com você para proclamar o reino. Tem muitos pastores aí que chamam os membros de filho na fé, porque eles lutam para ganhar aqueles filhos, né? E assim como Paulo chamava Timóteo, meu filho na fé, muitos usam essa nomenclatura, porque antes você era só um. Agora Deus vai chamando e vai juntando a você. Então agora você não é mais um, você agora é uma nação para proclamar. Olha a importância que Cristo está nos dando, queridos. Será que nós vamos olhar para essas virtudes aqui e vamos ficar olhando lá para trás? O que é mais importante? Olhar para o que Cristo está nos prometendo ou olhar para onde eu vivia, para as coisas velhas? Aquilo lá já passou, ele fez tudo novo. Ele está agora fazendo novas promessas.
E o versículo 10 ele diz assim agora: vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Enquanto você vivia lá no mundo, você fazia as coisas lá do mundo, mas agora você alcançou a misericórdia de Cristo, e é para Cristo que nós devemos viver. Versículo 11: amados, é com amor que o apóstolo Pedro está falando àqueles irmãos. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abasterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Primeiro ele te diz que você é um peregrino nessa terra, que você é um forasteiro nessa terra. Está usando aqui uma figura, porque o povo estava lá na Ásia, era peregrino, porque muitos tinham perdido suas propriedades, não tinha mais nada, estava em terra desconhecida. Ele disse: nessa terra vocês também são peregrinos, vocês são forasteiros, porque a nossa morada é com Cristo lá no céu. Cristo que disse que ia preparar a morada para nós. Então ele disse: eu exorto vocês como peregrino que sois, como forasteiros que sois, não voltem a praticar as coisas lá do velho homem, e aquelas coisas lá nada agrada a Deus, nada. Então nós precisamos, queridos, buscar a Deus, nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos buscar a Deus, porque o Senhor disse: olha, não foi vocês que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, produza fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Então nós precisamos estar com Cristo, para que nós venhamos produzir fruto, e conectados com Cristo, tudo que a gente pedir a Deus, em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Mas nós precisamos estar com Ele, nós precisamos amá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos guardar os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha o que Jesus diz: e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha que palavra linda, maravilhosa. Nós temos que buscar, nós temos que ter os mandamentos do Senhor em nosso coração gravado, igual Isaías 59 diz: eis que tenho gravado na palma das minhas mãos. Isaías 59 diz: eu tenho gravado vocês na palma das minhas mãos. Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que mama, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E coisa linda, né, queridos? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. Como é que tá as horas aí? Glória a Deus. Amém. Passei da hora aqui, queridos, mas graças a Deus, né? Tem que aprender a seguir o relógio. Aleluias.
Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e medite nas promessas que o Senhor Ele tem para nós. São promessas que vai nos deixar felizes. A irmã leu no início que o coração do homem faz plano, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E o Senhor Ele está lhe dando a direção da palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, o Senhor é o caminho. Vamos seguir o caminho. Porque se nós seguirmos esse caminho, queridos, vai ser um caminho de paz. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar encerrando.